O que é romantismo? Romantismo, ele não começou na literatura brasileira, e sim, inicialmente, na literatura europeia, lá pelo fim do século XVIII ao meados do século XIX. O movimento romantista, ele é intelectual, artístico e filosófico, e que tem como uma de suas principais características na ênfase de emoções, no individualismo e na exaltação da natureza. O romantismo em Portugal, ele marcou como início na publicações de Camões, do autor Almeida Garrett. Esse movimento durou cerca de 40 anos, foi dividido em 3 fases, onde eles queriam exaltar o orgulho nacional do país. E também vale ressaltar na questão da independência do Brasil. O Brasil ainda era Brasil colônia, que dependia da Europa. Só que o que aconteceu? Com o ganho da independência da colônia, o Brasil começou a ter, após isso, o Brasil teve sua independência. A geração inicial do romantismo, ele é basicamente a passagem do arcaísmo para o romantismo. E também como tinha uns temas marcantes, que era do subjetivismo à idealização, que eram temas muito fortes até. E eles também queriam retratar a nacionalidade e o historicismo, que eles queriam retratar os seus fatores históricos de seus países. Os autores da primeira fase eram Antônio Garrett, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano, onde eles colocavam em suas obras sobre subjetivismo, sobre nacionalismo, sobre a exaltação à mulher. E esse período durou sobre 1825 a 1840. A segunda geração do romantismo em Portugal vai retratar sobre o romantismo exagerado, morbidez, sobre o negativismo, aonde os principais autores da segunda fase é Camilo Castelo e Soares Passos, e com suas principais obras era Amor e Perdição e O Bardo. Esse período durou sobre 1840 a 1860. A terceira fase do romantismo em Portugal, ele vai ser mais lírico, mais poético, mais musical, que sobressai nesse período como se fosse uma fase mais tranquila, onde eles vão retratar com mais clareza, vão ser mais cautelosos em seus assuntos de suas obras. Onde os autores Júlio Diniz e João de Deus vai retratar mais questões sociais, com as suas obras Família Inglesa e Noites de Amores. Esse período dura sobre 1860 a 1865. Foi um período bem pouco, mas foi um período que teve obras muito valiosas também, e por ele ser um período mais calmo, um período que eles conseguiram expor mais as suas opiniões sobre o romantismo. O romantismo foi uma tendência geral, quanto na vida e quanto na morte. Então, o movimento romantista, ele distinguiu sonhos de desvaneio e de formas de atitudes emotivas e subjetivas das coisas, entendeu? Então, basicamente, foi isso na questão do romantismo na Europa. O principal fator histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real, que foi lá pela data de 1808. Isso fez com que o Brasil deixasse de ser uma colônia de exploração e se tornasse uma sede do Reino Unido de Portugal, fazendo com que o Brasil sofresse grandes modernizações, fundação do Banco do Brasil, a criação do museu, a construção do Museu Nacional e a criação das imprensas. E entre esses tem outros diversos fatores que fez com que o Brasil sofresse umas grandes modernizações e um grande avanço também. Como sabemos, o romantismo ele é um movimento artístico,
aonde existia uma exaltação do nacionalismo, da pátria e da natureza. E é onde a gente pode encontrar vários gêneros, os 3 tipos de gêneros textuais, que era a prosa, poesia e teatro. Mas vale ressaltar que a prosa e a poesia dentro do romantismo, cada uma tem suas particularidades. A poesia no Brasil ela é dividida em 3 gerações. E cada geração tem seus nomes e suas características dentro do romantismo. A primeira geração se chama nacionalista ou indianista. É onde vai se tratar sobre a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, o ufanismo. É onde vai ter a criação, a fundação de um herói nacional, que eram os índios. Vale ressaltar que o romantismo ele tinha uma forma exagerada de expressão, uma forma com que eles queriam colocar o índio como que o índio fosse o herói, como que o índio fosse aquela pessoa, a principal fator do Brasil, entendeu? Aí eles tentam nessa primeira geração fazer uma imensa exaltação. Os autores que se destacam nessa geração era Gonçalves de Magalhães, que foi responsável por trazer até o romantismo ao Brasil. O Gonçalves Dias, que também fez grandes obras bastante valiosas para esse período. José de Alencar, Araújo, Teixeira e Souza. Esses foram os principais autores da primeira geração. E também teve uma obra de Gonçalves de Magalhães que destacou muito, que deu um marco como principal obra deste período, que foi a obra de Suspiros Poéticos de Saudade, que foi publicada em 1836, aonde deu um marco como que os escritores deste período tivessem colocar como temática a identidade nacional. Por isso que leva-se muito a questão do índio, e por isso que essa geração se chama indianista. A obra que deu marco como a segunda geração foi a de Álvares de Azevedo, que se chama Poesia. O José Marques também deixou uma grande história na segunda geração, com a obra Meus 8 Anos. O período da segunda geração durou entre 1853 a 1869. A terceira geração ela acontece no período de 1870 a 1880. Podemos concluir que o romantismo no Brasil foi tão importante quanto para a literatura, quanto para a história do Brasil, aonde os escritores ficaram conhecidos como os verdadeiros artistas, por expor os seus sentimentos e por expor as suas opiniões nas questões daquela época.